Eu quero saudar a toda essa igreja que está reunida hoje, aqui nesse templo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo 2. Oséias, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. De sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará destes nomes. Amém. Nós sabemos que quando Deus tirou Israel do Egito, Deus fez uma aliança com Israel. E por esta aliança, a nação se tornou esposa de Deus, que se tornou seu marido. Porque, no entendimento de Deus, esposa é aquela que se submete ao cuidado do marido. Esposa é aquela que recebe a porção que o seu marido pode lhe dar. Esposa é aquela que depende do seu marido. E o marido é aquele que provê, que cobre, que cuida. E por isso, então, Jeová se torna o marido da nação Israel. E essa aliança foi feita, e esse casamento foi feito, e eles tinham que cruzar o deserto. Durante a travessia do deserto, Jeová, como marido, ele vai se revelando à sua esposa. Ele vai tornando a sua esposa amadurecida, porque o sonho de todo marido é dar um lar para sua esposa. E o sonho de Jeová, como marido, era dar um lar, e o lar era Canaã. E depois, quando chega na hora de entrar em Canaã, Deus diz: hoje eu tomo os céus por testemunha diante de vós, como vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que possais viver vós e os vossos filhos. E então Israel entra na terra prometida, toma posse. E Deus disse: vocês vão beber de poços que não cavaram, de vinhas que não plantaram. Eu mandarei a chuva na medida certa, o calor do sol na medida certa. Vocês terão grandes colheitas de óleo, de vinho, de tudo, porque eles eram uma população de agricultores. Só uma coisa: não se metam com os deuses dos cananeus, não se metam com esse povo, não adorem esses deuses, porque senão eles vão expulsar vocês da terra. Não me traiam, não me traiam. Mas assim que Israel entra em Canaã, ela começou a se maravilhar com os deuses dos cananeus. E parece que de todos os Baalins, o mais charmoso era Baal. Então Deus mandava grandes colheitas, e ela dizia: olha o que Baal nos deu. Os campos amarelinhos de trigo
e de milho. Olha o que Baal nos deu. Tudo que Deus dava para Israel, ela dizia que era Baal. Ela tributava a Baal. E o que aconteceu é que ela adorou a Baal e se esqueceu de Deus. E Deus mandou profetas para chamar Israel, e Deus mandou a sua palavra. Israel não queria ouvir. Ela achava que o Deus de Abraão era o Deus do deserto, que mandava todos os dias aquele maná horroroso. Baal não. Baal dava coisa variada em Canaã, porque Baal era o Deus de Canaã. No final, Deus chama o profeta Oséias e fala com ele: você vai casar com uma prostituta, e você vai ter filhos de prostituição, para ver se a nação vê um homem santo casado com uma prostituta e entende que é um Deus santo em aliança com uma nação prostituta, uma nação que trai. E Oséias veio, fez tudo o que Deus mandou, mas Israel estava olhando para as coisas de Canaã. Os olhos dela estavam voltados para o materialismo de Canaã. Então Deus diz: eu te atrairei e te levarei para o deserto e falarei mansamente ao teu coração. Lá no deserto tu serás obsequiosa comigo, como nos dias da tua mocidade, como nos dias em que te tomei pela mão e te tirei da terra do Egito. Lá no deserto tirarei da tua boca o nome dos Baalins. Lá não me chamarás mais meu Baal, me chamarás meu marido. Olha, meus irmãos, quantas vezes Deus tem que nos chamar para o deserto para cairmos na realidade. A nossa vida está como a vida de Israel, uma novidade, tudo muito lindo, fartura, tudo encanta os nossos olhos. Israel tinha saído do deserto, 40 anos no deserto. Aquela população que entrou em Canaã tinha nascido no deserto. Agora tudo era lindo, era Canaã, havia fartura, havia beleza, não precisavam de Deus. E Deus diz: vou te atrair para o deserto, porque no deserto tu terás tempo para pensar em mim, tu terás tempo para me ouvir, porque aqui os teus olhos estão voltados para o engano, para a traição, para a mentira, para a morte. Quantas vezes Deus tem que permitir na nossa vida, permitir a doença. Deus não tem doença para dar para ninguém, mas Ele pode permitir, porque lá no leito você lembra de Deus, aquele Deus de quem você esqueceu, o Deus da sua mãe que você não quis ouvir, que você não quis conhecer. Às vezes Deus permite a falência financeira, porque quem sabe na pobreza, novamente você se lembra de Deus. E você pode ter um tempo para abrir o seu coração com Ele. Às vezes, Deus permite na sua vida a dor do divórcio, para que você possa lembrar dele.
Porque quando você estava na alegria das festas, não tinha tempo para Deus. Para quê? Você nem precisa dele. Eu me lembro quando morava no Iraque, um amigo nosso disse, quando eu chegar no Brasil, eu vou fazer uma festança. Eu vou fazer um almoço só de caranguejo. Na beira da praia. E quando eu estiver lá com tudo meu, não preciso nem de Deus, eu como sozinho. E morreu com a poá de caranguejo. Lá em Aracaju. Atravessada na garganta. Ninguém entende que um homem que comeu caranguejo a vida toda, depois de velho, ia se engasgar com a poá de caranguejo. Não precisava nem de Deus, ele comia sozinho, comeu sozinho. E nunca mais. Quantas vezes? Eu vou citar hoje um exemplo que todos nós conhecemos, para não ficar abrindo a Bíblia aqui e ali. Vamos citar uma figura tão festiva, Jacó, que passou a se chamar Israel. Jacó era um homem que nasceu com uma promessa, porque nós sabemos que o novo nascimento é que nos dá a vida eterna. O primeiro filho de Abraão foi Ismael, mas o abençoado foi Isaque, segundo o que nasceu. Os filhos de Isaque, o da frente, Esaú, mas Jacó era o segundo, então ele era o abençoado, porque o abençoado é o segundo casamento. Os filhos de José, o primeiro, Manassés, mas o filho abençoado foi Efraim, porque o segundo nascimento é abençoado. Então nós vemos que havia uma promessa para Jacó. Deus havia falado para Rebeca: existem duas nações no teu ventre, o maior servirá ao menor. Mas Jacó, que era anunciado como o abençoado, o profeta Oséias diz que no ventre da mãe ele já puxava no calcanhar do irmão para sair primeiro, sempre querendo passar na frente pelas próprias forças. Não dependia de Deus, já no ventre. Mais tarde, quando ele cresceu, sempre olhando para a primogenitura, ele não sabia o que fazer. Ele não acreditava que Deus já havia provido tudo para ele. Era só ele andar com Deus. Então, Esaú saiu para caçar. E Jacó planejou. Ele volta com muita fome. Então ele fez lá a Bíblia diz, um cozinhado de lentilha. E se esforçou. Botou os temperos que podiam agradar ao olfato de Esaú. E quando Esaú voltava da caça, faminto, eu, Edmé, acho que ele botou a panela fervendo e fazia assim, ó, para Esaú sentir o cheiro da comida. E Esaú veio sentindo o cheiro e disse: me dá um pouco desse teu cozinhado, senão eu vou morrer de fome. E Jacó botou a panela, obrigado, botou a panela assim na frente, olhou para a cara do irmão, gêmeo, faminto, e disse para ele: vamos negociar. Você tem algo que eu quero muito, eu tenho algo que você quer muito. A gente faz uma troca. Você me dá o direito à primogenitura e eu lhe dou a lentilha. E Esaú, muito leviano, disse para ele: fica com a primogenitura, do que me adianta isso se eu vou morrer de fome? E Jacó segurou, e Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilha.
Isaac dar a bênção da primogenitura, já estava velho, já estava cego. E porque Deus havia dito a Rebeca que o menor serviria ao mais velho, porque haviam duas nações no ventre dela, ela ajudou a Jacó. Quando Jacó disse para Esaú: vai caçar e vai ao rebanho, vai caçar e me traz um animal, prepara ele bem preparado, porque eu vou te dar a bênção da primogenitura hoje. Então Rebeca correu e ajudou Jacó. E Jacó trouxe o animal e ela preparou e ela vestiu a roupa de Esaú em Jacó e botou pelo do animal na mão de Jacó, porque Esaú tinha as mãos peludas. E assim, alguns crentes dizem para mim: mas Jacó não mentiu. Mentiu sim, está escrito na Bíblia. E quando está escrito na Bíblia, eu não vou discutir. É só alguém ler. A Bíblia, Jacó foi ao pai dele levando a comida e vestido de Esaú. E no capítulo 27 de Gênesis, no versículo 18, Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú. Mentiu ou não? Mentiu. Teu primogênito, fiz o que me ordenaste, levanta-te, pois, assenta-te e come na minha casa, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor, olha, não tem tanto crente hoje, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, Deus mandou isso, Deus, olha a linguagem de mentiroso, bota até o nome de Deus no meio. E Jacó respondeu: porque o Senhor, teu Deus, não disse meu Deus, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Disse Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja mesmo se tu és Esaú ou não. Jacó chegou-se para Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não reconheceu que, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as mãos de Esaú, e o abençoou. Isaque ainda disse: és meu filho Esaú mesmo? O velho está desconfiado. E Jacó disse: eu sou. E recebeu a bênção. Já Isaque ainda cheirou a roupa, e a roupa tinha o cheiro de Esaú, porque era a roupa de Esaú. Quando ele acabou de dar a bênção a Jacó, que usurpou a bênção mentindo, Esaú chegou. E quando Esaú soube que tinha sido passado para trás, ele jurou Jacó: vou matar Jacó. Os pais aconselharam Jacó a sair dali, para ir para a terra de Labão, para lá casar e ficar, porque eles sabiam que Esaú ia matar. Jacó foi embora. No caminho teve encontro com Deus em Betel. Deus veio falar com ele, seguiu na direção da casa de seu tio Labão. Quando chegou lá, tinha duas primas. Apaixonou-se pela caçula Raquel e disse para o tio, 7 anos, quando o tio perguntou para ele: você não vai trabalhar para mim de graça? Só porque é meu parente? Ele disse: tudo bem, vou trabalhar 7 anos para pagar o dote da sua filha mais nova, Raquel. Eu acho que ele inflacionou o mercado, mas
Labão achou um negócio bom. E Labão disse para ele: tudo bem, melhor dá-la para ti 7 anos de trabalho do que dá-la ao outro. E assim ele ficou na casa de Labão, trabalhando no campo, cuidando dos rebanhos de Labão, enriquecendo Labão para pagar os 7 anos que tinha que casar com Raquel. Quando completaram-se os 7 anos, ele se apresenta a Labão e diz: dá-me minha mulher, porque completou-se o tempo. Labão foi legal, disse: tudo bem. Fez um jantar, um banquete, e à noite passou Lia para dormir com Jacó, que era a irmã mais velha. Ora, Lia entrou para dormir com Jacó, mas quem deu foi o pai. E Jacó entrou no quarto, dormiu com Lia. Lia era virgem e não viu nada de errado. No outro dia de manhã, quando acordou, ai! Labão, por que você fez isso comigo? O quê? Você me enganou. Eu trabalhei 7 anos por Raquel, olha o que você me deu. Eu fico com tanta pena de Lia quando eu olho essa situação. E ele diz: qual é o problema, rapaz? Aqui não é assim que você pensa, não. A cultura é assim. Primeiro tem que casar a mais velha. É por ordem de nascimento. Se você quiser casar com Raquel, você vai ter que trabalhar 7 anos para ter Raquel. Porque o preço de uma é o preço da outra. Não tem uma melhor do que a outra. E Jacó acertou com ele: tudo bem. Eu trabalho mais 7 anos de graça para você, para pagar o dote de Raquel. Trabalhou mais 7 anos. Ele queria casar com Raquel. E depois se completaram os 7 anos. Ele já estava com Raquel, passou a semana de Lia, já ficou com Raquel. Aí Labão chama Jacó e diz para ele: olha, que te darei? Porque agora, 14 anos você trabalhou para comprar as mulheres, mas agora já está pago. O que é que eu vou fazer com você? Olha, respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o rebanho, separando dele os salpicados e os malhados, e todos os negros entre os cordeiros e os malhados salpicados entre as cabras. Será isso o meu salário. Vocês entenderam? Quem nunca leu isso aqui não vai entender, portanto eu nem vou continuar a ler. Sabe o que foi que Labão, sabe o que foi que Jacózinho fez? Ele foi ao mato e pegou umas varinhas de álamo verdes, viu? De álamo de álamo, avelã e plátano. Esses 3 tipos de vegetais. E fez umas varazinhas bem finas. Tirou bastante. Sentou e descascava as varas. Um pouquinho aqui, tirava a lista. Depois passava um pouco, tirava outra e outra e outra. E assim ele fez uma cerca. Fez a cerca no riacho, onde as ovelhas vinham para beber água. E quando a ovelha ia parir, ele prendia a ovelha ali
e apertava. Aí, quando nascia o cordeirinho ficava encostado nas varas verdes de álamo, avelã e plátano, que produzem uma resina indelével. E aí, as ovelhinhas ficavam malhadas, ou ficavam listadas, do jeito que ele queria. É o primeiro tatu da Bíblia. Ele tatuava as ovelhas dele. E pronto. E assim ia dando cada vez mais ovelha salpicada, ovelha listada. Olha o que a Bíblia diz. Agora eu vou ler para você. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu as cascas em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para descedentar-se e conceberem quando vinham a beber. E concebiam o rebanho diante das varas. E as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Tem gente que pensa que a ovelha olhava e era por transmissão de pensamento. Não, meus irmãos, encostava. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o ajuntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante delas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Olhe a vida de Jacó. Está ficando rico. Está ficando rico. Às custas de quê? Maracutaia. E não era brasileiro. E não era brasileiro. Maracutaia. Jacózinho está, como dizem os crentes, prosperando. Então, Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de meu pai e do que era do nosso pai, juntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais tua parentela, eu serei contigo. Olhe como é que está a vida de Jacó. Quando ele saiu da casa do pai dele, ele saiu fugido, porque ele tinha cometido um erro gravíssimo na família dele. Então ele vai para a casa de Labão, ele é bem recebido, ele é bem tratado, mas ele começa a fazer sujeira para ficar rico, porque a visão dele era enriquecimento. Agora, ele pensa: se eu volto para casa, meu irmão Esaú vai me matar. Mas se eu fico aqui na casa de Labão, meus cunhados vão me matar. Você entendeu? Ele agora chegou a um ponto que ele nunca pensou que chegaria, porque ele sempre tributou o dinheiro à raiz de toda a sua felicidade. Existem pessoas que pensam que o dinheiro compra toda a alegria, toda a felicidade, toda a saúde, todo o bem-estar. Há alguns meses eu disse para um homem rico: o dinheiro pode comprar muitas casas para você, mas não lhe dará um lar. Lar é diferente de casa.
Quantos lares você já desfez? Quantos lares você já jogou fora? Mas casas você tem muitas. E Jacó agora está numa situação que lá no Brasil nós dizemos: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele não tinha para onde ir. Existem pessoas que caminham, mas em vez de deixarem marcas, elas deixam manchas, elas deixam dor, elas deixam um testemunho, elas disseminam a tristeza, a dor e a lágrima e vão passando. E foi assim que estava Labão. Ele não podia voltar para a terra dele, porque Esaú iria matá-lo, mas ele não podia ficar na casa de Labão, porque ele seria morto. Mas ele pensou, voltando para casa, eu ainda terei tempo de fazer alguma coisa. Ele não sabia que Deus o estava levando. E ele foi voltando, pegou sua mulher, seus filhos, seus rebanhos, seus servos e partiu na direção da terra de Isaac. Eis que eu te atrairei e te levarei para o deserto e falarei mansamente ao teu coração. Lá tu serás obsequiosa para comigo, como nos dias da tua mocidade, como quando te tomei pela mão e te tirei da terra do Egito. Jacó está voltando, mas existe um pensamento: meu irmão vai me matar. Eu conheço Esaú, eu roubei dele, eu menti, eu enganei meu pai velho e cego, ele vai me matar. Ele conhecia o irmão, foi gerado com ele no mesmo ventre. E agora? E cada passo que ele dá para frente, na direção de Berseba, é um passo em direção à sepultura. E Deus está levando Jacó para o paredão. Prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. É o grito do profeta Amós, o mais fascinante de todos os profetas menores. E ele vai. E quando ele chega a um certo ponto, muitas coisas acontecem. E quando ele chega a um certo ponto, ele tinha que fazer alguma coisa. Então, ele tinha uma carta na manga, uma carta de vivacidade, de esperteza. Sabe, eu gosto do carioca quando ele diz: eu sou esperto. Ele diz: eu sou esperto. Quando você vê um carioca dizer: eu sou esperto, corra dele, porque ele vai fazer uma esperteza com você. Eu sou esperto, porque o esperto do carioca é diferente. E aliás, na maioria das vezes é um bobão, mas ele anuncia: eu sou esperto. Jacózinho é esperto. Agora ele vai dar uma esperteza aqui. Ele diz: eu vou mandar um presente para o meu irmão. Vou mandar. E ele passou a noite pensando e resolveu. E tendo passado ali aquela noite, separou do rebanho que tinha um presente para seu irmão Esaú. E Jacó, olha o presente: 200 cabras e 20 bodes. Capítulo 32 de Gênesis, versículo 13, 14
200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Você gostou do presente? Agora tem mais. Não é assim, não. Entregou nas mãos dos seus servos cada rebanho à parte e disse aos servos: passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Em outras palavras, tomam 200 cabras e 20 bodes, dali e vai. Dali a 10 minutos, seguem os outros servos com 200 ovelhas e 20 carneiros. Vão. Depois de 10 minutos, 30 camelas de leite com suas crias. Depois de 10 minutos, 40 vacas e 10 touros. Depois de 10 minutos, vão 20 jumentos e 10 jumentinhas. Faz aquele processional. Lá vai. Parece uma coisa grande. Cabeça de Jacó. Chamou os empregados e disse: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és, para onde vais e quem são esses adiante de ti, responderás: são do teu servo Jacó. Gostou? Olha a humildade de Jacó. São do teu servo Jacó. É presente que ele envia ao meu senhor Esaú. Olha que coisa linda. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Você viu na agonia que está, ele ainda está armando. Ele não consegue andar na verdade. Ele ainda está armando alguma coisa na cabeça dele. Ai, ai, ai. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo rebanhos: falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrares com ele, direis assim. E pediu tudo de novo, era para decorar: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: olha o que está no coração de Jacó. Eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Ele mandou um presente para amansar a fera. Por acaso ele se arrependeu do que tinha feito? Não. Ele estava querendo ser bonzinho para amansar a ira de Esaú. Não houve arrependimento. Para ele, estava tudo bem. Ele estava lutando pela vida, pela estabilidade dele. Ele era facínora. Ele era facínora. Ele não tinha o coração quebrantado. Aí mandou os rebanhos, mas ele tinha que andar. O que foi que aconteceu? Levantou naquela mesma noite, tomou suas mulheres, seus filhos, transpôs o val do Jaboque, botou o pessoal em terra e ficou plantado no val. Encalhou, sabe? Assim, que nem pastor em porta da igreja, que quer ir, mas não vai, porque segura daqui, segura dali, segura dali. Ele ficou preso no val do Jaboque. Por quê? Ele tinha medo de botar o pé do outro lado, porque ele sabia que Esaú já vinha. Agora ele está no paredão com Deus. Deus está dizendo: não te disse que comigo não se brinca, Jacó. Com Deus não
se brinca, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós respondemos pelas nossas escolhas. Precisamos escolher o que semear, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Agora ele está ali. Por quê? Eu tinha que fazer isso tudo. Olha em que situação me encontro. Oh Deus, me acode. Eu não precisava ter trapaceado Labão. Eu já tinha um sogro rico. Eu já tinha meus rebanhos. Por que eu precisava botar olho grande no que não era meu? Porque eu tinha que trair meu sogro, avô dos meus filhos. Eu podia ter parado antes, porque eu não pensei. Agora, eu gostaria tanto de rebobinar a minha vida. Eu tenho uma amiga separada do marido e estava brigando com a filha dela, porque a filha pegava filme para ver e depois não rebobinava para entregar. Ela botou: você vai ficar aí, só vai levantar quando acabar de rebobinar tudinho. A menina estava rebobinando lá, ficou sentada. 7 anos. Ela disse: o que você tem que estar aí parada? Ela virou para a mãe e disse: a mãe, era tão bom se a gente pudesse rebobinar a vida da gente. 7 anos. Aí eu ia poder estar aqui com meu pai e não com o seu outro marido. Viu? Talvez a mãe nunca pensou naquilo. Rebobinar. Quantas vezes você tem que parar para rebobinar a sua vida? Porque nós não temos um passado, nós temos uma história. E essa história é escrita em capítulos. E nesses capítulos às vezes entram fadas, mas às vezes entram bruxas. E nenhuma bruxa vai nos enganar se ela vier mostrando que é bruxa. Chega para suprir as nossas necessidades, como se as nossas necessidades não estivessem supridas, com mentiras, desrespeito, nos colocando no lugar do prostituto ou da prostituta. E nós aceitamos. Será que não seria bom parar antes e dizer: sai? Jacó está pensando, e na agonia, porque eu tinha que mentir para o meu pai, velho e cego. Por que eu tinha que ter feito isso? Se Deus falou comigo em Betel e fez uma aliança comigo, depois desta aliança, eu ainda traí a confiança do meu sogro. Jacó, quando mandou aquele presente para Esaú, mandou numa tentativa, mas ele não acreditou na tentativa dele, porque depois de ter mandado, ele orou. Tem um versículo maravilhoso no capítulo 32 de Gênesis. E orou Jacó. Está vendo? Jacó orou. Que novidade! Em toda a vida de Jacó, você não viu Jacó orar, mas agora no paredão, Jacózinho orou. E o que ele diz no versículo 11 da sua oração? Livra-me das mãos de
irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Ele mandou um presente para aplacar a ira de Esaú, mas ele não acreditava. Ele orou depois disso. Agora ele está buscando a Deus. E agora ele está no Val do Jaboque. Quem diz que ele atravessa? E o medo? E o pavor? Sabe, meus irmãos, depois do pecado lá no Éden, a primeira dor do homem é o medo. O homem se sente exposto. Quando Deus aparece, Adão, Adão, onde estás? E Adão, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. Tive medo e me escondi. Estava nu, estava desprotegido. Está vendo? Tive medo de ti. Medo, solidão, desamparo. Ele está assim no Val do Jaboque. Quando vem um anjo de Deus, vem Deus, e ele tem uma luta espiritual, aquela noite toda, porque fiz isso, porque fiz aquilo, porque não parei na hora tal, devia ter parado. A mente de Jacó estava em polvorosas, quando clareou do dia e o anjo disse, já me vou. Ele, não, se não me abençoares. Jacó naquele momento chegou à conclusão que a única coisa que podia salvar a vida dele era a bênção de Deus. Que ele tinha lutado por tantas coisas, mas a única que ele devia ter lutado era a bênção de Deus. Como aquela mulher de Cantares que diz, os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me botaram por guardas de vinho. A vinha, porém, que me pertence, esta eu não guardei. Está vendo? Quantas vezes nós damos atenção a tantas coisas que todo mundo acha importante, mas o que é de mais importante, da nossa responsabilidade, nós não cuidamos. Agora Jacó diz, só se tu me abençoares. Se Deus não abençoa, Jacó estava lá até hoje, querendo uma bênção. Deus tocou na coxa de Jacó. O toque foi tão tremendo que a coxa de Jacó soltou do corpo. A coxa com perna e tudo ficou ligada ao corpo pelos tendões, ficou balançando. E Jacó ficou em pé de uma perna só. E ele pulava, porque a perna estava fora do corpo. E ele não deu atenção para a dor, ele queria uma bênção. E Deus olhou e viu aquele homem chorando no meio do caminho, arrebentado pelos erros que havia cometido. E Deus disse para ele, como te chamas? Deus não perguntou para ele qual é o teu nome, como tu te chamas? E ele respondeu, Jacó. Olhou e disse, usurpador, é assim que eu me chamo. Mentiroso, é assim que eu me chamo. Aproveitador, é assim que eu me chamo. Ladrão, é assim que eu me chamo. Mau caráter, é assim que eu me chamo. É isso que eu sou. Ele vomitou o ego enfermo dele, todo diante de Deus. E quando ele acabou de vomitar o ego,
Deus deu para ele um novo nome. Pois de hoje em diante te chamarás Israel, príncipe de Deus. Jacó, a Bíblia diz um versículo que eu nunca posso esquecer. Gostaria que você não esquecesse. No versículo 31 de Gênesis 32 diz: nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Nasceu-lhe o sol. Jacó era um homem adulto. Quantas vezes o sol nasceu naquela vida? Mas naquele dia o sol brilhava. O ar era bom de respirar. Ele tinha tirado das costas, ele tinha jogado fora da alma uma carreta de lixo, um ego enfermo, uma visão presa no dinheiro dos outros, uma fixação dos bens materiais, um desejo de sobreviver sobrasseiramente, tendo dinheiro para ter poder sobre os outros. Ele jogou fora, ele ficou liberto, porque com tudo que ele conseguiu, ele só conseguiu problemas, e agora até os filhos dele estavam na mira de Esaú, que iria matá-los. Tudo o que ele conseguiu na vida ia ficar para Esaú, até as mulheres. Agora ele está livre. Chegou o momento de Jacó. E ele atravessa. E quando ele chega do outro lado, ele olha assim, quem vem? Esaú, seu irmão. A Bíblia diz: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava. Misericórdia. E com ele 400 homens. Com ele 400 homens. Meus irmãos, você acha que Esaú vinha abraçar Jacó com 400 homens? Vinha para fuzilar Jacó e tudo que ele tivesse, porque Esaú era Esaú. Mas a Bíblia diz que quando ele viu, então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Por quê? Por quê? Esaú veio para matar Jacó, mas ele não encontrou Jacó, ele encontrou Israel. Jacó estava morto no Val do Jaboque. Jacó não era mais Jacó, Jacó era Israel. Então Esaú não tinha ninguém para matar. Você entendeu? Esaú vinha para matar. E se Jacó tivesse continuado Jacó, ele teria matado, porque ele não foi ali com 400 homens para brincar. Quantas vezes, meu irmão, você tem lutado tanto pela sua vida, pela sua família e por tantas outras coisas. Mas uma coisa é certa: você acha que todo mundo da sua família está errado. Você acha que todo mundo na sua casa tem que mudar. Mas Esaú não mudou. Quem mudou foi Jacó. Quem
precisava mudar era Jacó. E Jacó mudou. Quantas vezes você se acha o bambambam da sua casa, o bambambam da sua família? Mas você tem que mudar. Olha a mudança de Jacó no versículo 12 do capítulo 33. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. O que faz com que esse irmão, que passou a vida planejando matar Jacó, agora venha com a sugestão de andar com ele. Olha, aqui no capítulo 35 você vai ver o quanto Jacó mudou. Disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Você entendeu? Jacó mantinha ídolos dentro da casa. Permitia que o povo que andasse com ele fosse idólatra. A própria Raquel roubou os ídolos do lar do pai dela, a mulher dele. Você vê que Jacó era um homem que ele não estava entregue totalmente a Deus, só agora, depois do encontro no Val do Jaboque. Ele ficou aleijado de uma perna, mas ele agora anda reto com Deus. Eis que eu te atrairei e te levarei para o deserto e falarei manso ao teu coração. Foi preciso que Deus interrompesse o caminho de Jacó, para que ele pudesse retornar a um ponto de ouvir a Deus, porque ele estava no caminho de morte, que ele chamava caminho da prosperidade. Era um caminho de morte. Quando ele estava arrumando a riqueza dele, ficando cada vez mais rico, prosperava mais do que todo mundo, era esse o caminho da morte. Mas ele não sabia. Não matei ninguém. Aproveitador. Jacó. Meus irmãos, quantas vezes nós precisamos parar para ver o nosso caminho? Precisamos para ver se nós não estamos sendo aqueles legalistas que exigimos da nossa família um comportamento quando nós mesmos estamos no caminho todo errado. As palavras movem, mas o exemplo arrasta. É preciso que as pessoas vejam em você uma qualidade de vida diferente. Ai de você, se a única coisa que as pessoas veem em você é o seu dinheiro. Jacó. Elas não têm por que seguir o seu exemplo, porque elas só veem em você uma pessoa que cresceu e se aproveitou dos outros. É preciso que as pessoas vejam em nós mudança de vida, porque as palavras movem, como eu disse, mas o exemplo arrasta. Como está a nossa vida? Quando Israel estava se deleitando na vida em Canaã, recebendo tudo de Deus,
que mandava o sol na medida certa, a chuva na medida certa. Os campos produziam trigo, e produziam uvas, e produziam milho, e produziam tudo em abundância para eles. E eles pensavam: foi Baal, nós somos bons agricultores, sabemos cuidar da terra, somos inteligentes, olha que maravilha de produção, eu sou bom. Jacó, ele teve inteligência, ele tatuava todas as ovelhas mais fortes, ele fez a coisa com uma perfeição e desenvolveu um método de tatu que ninguém descobria, mas ele sabia o segredo dele. Ele só não imaginava que Deus estava olhando tudo. Criou-se no coração dos filhos de Labão uma desconfiança. E quando vem no seu coração a desconfiança, pode andar, que você vai chegar. O que foi que ele estava traindo para ele? O caminho da morte. E Deus já estava chamando Jacó para o deserto. Eu quero lhe pedir hoje, meu irmão, nós estamos no primeiro mês do ano. Não deixe que Deus lhe chame para o deserto. Não queira conversa com Deus no deserto. Corra para o Senhor antes de chegar no deserto. Deixe que Ele fale ao seu coração na sua casa, no cantinho do seu quarto, no lugar que você estabelecer. Se derrame diante de seu Deus, porque conversa com Deus no deserto dói, porque do deserto é lugar de dores. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.